Bom, vamos lá. Era que eu queria ter vindo de look, mas agora, né, tem um sapato aí. Então, como ela vestido dela era isso, então vocês vão ver bem basiquinho. O meu tema é sobre o livro Transfeminismo. E o legal do livro é que eu ainda não havia lido ele, mas ele já falava muita coisa que eu tinha colocado. Em alguns momentos da Letícia falando, eu estava me sentindo eu fazendo umas perguntas enquanto veio as correntes que a gente foi falando ao longo do processo. Que é aquela coisa de você procurar e aonde a gente está aí. E nessas coisas. Então, o livro, ele basicamente é um processo de pesquisa da Letícia. Ele entra na coleção porque ela vai para uma sessão de autógrafo, conhece a Djamila, e a Djamila já tinha um projeto para fazer o livro de Transfeminismo, mas ia ser dado a uma outra moça. O que quer dizer isso? É o meu do chat? Ou é o meu WhatsApp? Não, eu acho que é mãozinha. Eu acho que ela quer que eu compartilhe. Será? Tá compartilhando? Será que ela não está ouvindo? É pra virar pra mim a câmera. Isso, eu quero ver a apresentadora. Calma aí, deixa eu ver se... Raquel, peraí, calma aí. Abaixa um pouquinho. Chique, arrasou. Calma aí que eu tô enquadrando. Eita! Dá pra ver. Sim, agora sim, chique. E aí, quando ela tiver na sessão de autógrafos, ela pergunta pra Djamila, e aí, ainda não vai ter ela? E aí, nessa troca, a Djamila vê que ela tá por dentro desse assunto, que ela tá pesquisando isso, que ela tem uma trajetória de militância, que ela participou de fóruns, ela tem vínculos com associações de militância. Então, ela tinha... E esse era o projeto dos lugares... desses plurais, que era... Cada um dos temas tinha de encontro com o autor, e o autor se colocava dentro daquela obra. Então, vamos falando um pouquinho qualquer hora, a gente fala um pouco de quem é Letícia Nascimento. Como tudo, eu acho que a melhor pessoa para descrever quem somos nós mesmos. Então, eu fui num texto autoral dela, de um currículo dela, acadêmico, onde é a gente que escreve, a gente coloca a ordem de como a gente quer ser chamado, e eu vou ler em voz alta para vocês. Letícia Carolina Nascimento é mulher, travesti, negra, gorda, piauense, filha de Xangô, Ekedi e deixa eu virar a coisa. Ekedi, no terreiro Escola Iele Aceobá, Olaveji, doutora em Educação pela Universidade Federal do Piauí, professora no curso de Pedagogia, colaboradora no programa de pós-graduação de Sociologia, professora permanente no programa de pós-graduação em Psicologia, autora do livro Transfeminismo nas coleções Feminismos Plurais coordenadas por Djamila e Ribeiro, traduzido para o francês com o título de La Transféminine, j'ai un transitier, pelas edições Arnacoana, é ativista social, atuando junto na coordenação executiva nacional do Fórum Nacional das Travestis, Transsexuais, Negros e Negros, pesquisadora afiliada ao Núcleo de Pesquisas de Educação de Gênero e da Rede Interdisciplinar Mulheres Acadêmicas do Seminário. Então, basicamente, a gente já vê que é uma pessoa que tem cabedal. E aí, coincidentemente, eu não sei, ela começa o livro com um texto que eu e a amiga a gente apresentou em sala, que foi da Sojourner. Inclusive, o capítulo da Sojourner foi eu que apresentei. Então, ela começa o livro com um texto que eu já tinha debatido e que naquele texto eu já tinha trazido várias questões que eu fui lendo. Conforme ela começou trazendo isso, eu vi que é como se eu em casa pensei nas mesmas coisas que ela, e conforme eu fui lendo o livro, eu fui vendo que muita... E aí ela já começa mesmo trazendo isso, que falar de transfeminismos é falar de decolonialidade. Porque na visão ótica binária, o ser mulher... Primeiro vamos colocar que ela não fala mulher, ela fala mulheridade. Mulheridade por quê? Porque ela acredita que a ideia que a gente tem de mulher é uma ideia discursiva. O que quer dizer isso? Somos estudantes de letras. E a gente sabe que por mais que a história nos venda uma ideia de materialidade, o que nós temos é linguagem. O que o homem usou para materializar as coisas é linguagem. Então, quando a gente vai olhar para o que é mulher, a gente vai falar sobre uma teia discursiva de vários pontos de simbologia que vão colocando onde é essa mulher. E aí entra essa mulher trans. Porque dentro de uma ótica colonizada, se atribui que a mulher ela está
ótica biológica. Então tudo que, por exemplo, que as feministas radicais vão falar, que se permeia sobre a genitália, só que quando a gente vai olhar, não é a genitália que coloca essa mulher dentro de vulnerabilidade. São vários aparatos discursivos antes esse objeto. Esse objeto é apenas a culminação dessas vulnerabilidades, mas ele representa toda uma teia discursiva que coloca essa mulher nessa vulnerabilidade. Chá de bebê, por exemplo, determinamos na gestação o sexo da criança ou o gênero da criança por modo biológico. Isso é uma ideia colonizada, e ela também vai trazer isso no livro, que em sociedades indígenas, em sociedades africanas, em várias sociedades que eram ditas como pagãs, que eram não ditas como europeias, as pessoas não demarcavam gêneros nessa binaridade. Não tinha essa existência. Por exemplo, quando na época da escravidão a gente vai falar sobre Chicamanincongo, que era, aos olhos dos outros, um escravo negro, homem, que se vestia como mulher, com roupas de mulheres, que andava pelas ruas adornados de roupas de mulheres. Chicamanincongo não era respeitada entre os seus. Ela para de vestir roupas femininas porque eles vão judicialmente emitir uma lei que a proíbe de vestir roupas femininas nas ruas. Então a gente está falando de um homem, mas a gente está falando de uma pessoa trans dentro daquela sociedade que já era vista, já era aceita, já era entendida, só que aos óticos dessa colonização ela tem que se mudar. Ela tem, por exemplo, quando o índio Tibira é fuzilado num canhão pelos portugueses, porque tinha relacionamento, ele se relacionava com outro homem, e por causa disso ele foi explodido no meio de todo mundo, que era para explicar que aquele comportamento era maléfico. Então, essa coisa do gênero, dessas mulheridades, feminilidades, dessas outras polaridades, sempre esteve presente na visão colonial. E é por isso que a gente cai aqui. É por isso que a gente cai em Sor Joane, que eu não posso ser uma mulher, porque ela também começa ali o livro dela falando pegando aquela frase da Butler, que você não é mulher, se torna-se mulher, para falar isso, que dentro dessa, e até dentro dessa matéria a gente viu como são todos esses processos discursivos, sociais, patriarcais, que constituem esses seres de mulheridade, de feminilidade. Então, só vou ler um pedaço do livro para vocês entenderem como que ela traz isso em palavras. Então, toda essa parte que eu estou falando, que é a parte do livro, que ela vem trazendo esse... Vamos rasgar um pouco esse véu do que é mulher, vamos entender, vamos criar outras facetas. Sojourner Mulher Negra traz à tona o fato de que mulheres negras vivem suas feminilidades de formas diferentes das mulheres brancas. É essa diversidade de experiências femininas que tomará ênfase com redimensionamentos em torno de categoria de gênero. A interrogação de nós, mulheres transexuais e travestis, somos ou não mulheres, é um matelar constante, dúvida produzida por não enquadramento de nossas experiências dentro do sistema colonial moderno de gênero. Por um outro lado, como mulheres transexuais e travestis, podemos ter tido a infância roubada, ao menos de muitas nós, já que nossas realidades são diversas. A vigilância binária dos gêneros produz uma violência constante no tratamento de impedir que crianças trans femininas tenham uma infância livre, dado o sentimento do não pertencimento ao domínio socialmente estabelecido como masculino ou feminino. No caso da infância trans masculinas, por outro viés, as tecnologias de gênero, um conjunto de dispositivos linguísticos, jurídicos, educativos, dentre outros, que produzem o gênero. E o que nos cerca na contemporaneidade faz circular discursos que, ao mesmo tempo, dificultam mulheres transexuais e travestis de reconhecerem como mulheres, possibilitam a performance de formas transgressoras e experiências de feminilidades. Aí a gente falando que eu sou uma travesti, não sou uma mulher, por causa disso, porque essa ideia de mulher que é vendida, que é rasgada, que é entranhada, que é lacerada, que é colocada na medula, é uma ideia que não se perpétua. Por exemplo, quando a gente fala basicamente disso, eu lembro, por exemplo, é muito difícil mesmo porque por muitos anos o totem maior em casa sempre foi roupas. Toda essa parte de gênero foi travada porque não se podia usar essas roupas. Hoje em dia, minha mãe me dá. Então, mas você vê que eu tô com 31. Então, não ter esse espaço dentro desses círculos. E aí ela vai falar sobre essas violências. Por que as radicais não entendem que não é só a questão da
da genitália, da violência. Eu não possuía genitália, mas você sofre violências. Porque, por exemplo, assim, quando eu ando na rua, todo mundo sabe que eu não sou homem. Mas, ao mesmo tempo, não é mulher por quê? Porque não tem a Jota, mas tá vendo roupa, tá vendo signo, então você acaba também percorrendo essas violências, porque todos esses outros discursivos, aparativos, para além dessa linguagem, vão te colocar naquela situação. Na situação do assédio, da situação do... Por exemplo, uma mulher cis não sabe como é violento tentar usar um banheiro público. E isso tá para além da genitália. Está para além do... Tipo assim, infelizmente, uma mulher cis não sofre violência por usar um banheiro de shopping. Ela não é isso. Então, tipo assim, isso quando aquela unidade me falando que corpos, para além daquelas binaridades, sofrem outras estéticas de violências e eles estão sobre outros poderes. Por exemplo, se a gente vai falar só da genitália, a gente vai falar da situação de homens trans, que estão sobre uma outra estética, uma outra ótica, estão também sobre outras violências e, porém, eles advêm esse mesmo tópico. Então, é por isso que começa com o discurso da Sujane, porque a Sujane faz essa pergunta, ela indaga isso. Até que tem uma hora que ela fala lá no texto dela, eu nunca fui, ninguém abriu a porta para passar, então eu não sou mulher? Eu nunca fui cortejada, então eu não sou mulher? Que é isso? Então, tipo, o que é ser mulher dentro dessa bolha? E aí por isso que ela não usa a palavra mulher, é sempre mulheridade, porque ela fala, não tem. Ela vai falar que é a mesma coisa do feminismo. O feminismo ele vai se rasgar, distorcer, se comer, mas ele ainda não chegou num lugar onde ele precisa. Por causa disso, porque ele é fruto de tensionamentos. Ele é fruto de tensionamentos, de rasgos, de encontrados, então ele ainda não alcançou o seu estágio. E aí ela depois dessa parte assim, do livro, ela vai para uma outra parte que é do conceito de gênero, a pluralização dos sujeitos no feminismo. Que aí agora é a hora que ela começa a conceituar para... Tipo assim, para mim que já entende, mas para quem não entende, essa é a hora que vai começar a entender por que ela quer sair da palavra mulher e ela vai para mulheridade, feminidades, essas outras instâncias. A compreensão plural das mulheridades e feminidades decorrentes dos desdobramentos da categoria gênero deveria ser suficiente para delinear. Nos feminismos, as experiências de mulheres transexuais e travestis, todavia, ainda circulam discursos bioessencialistas que buscam condicionar o gênero a aspectos anatômicos da diferenciação sexual. Por isso, ao engendrarem esforços em fomentar a discussão sobre gênero por meio de alguns desdobramentos históricos, políticos e epistemológicos, epistemológico é importante porque tudo é palavra. A gente está pautado em muitas palavras, em muitos termos, em muitas óticas. Isso não pode, isso não é correto, isso é imoral. Você vai começando a lembrar é uma teia de discurso que caminha no sempre. É assim. Procura evidenciar a necessidade constante de desnaturalização dessas categorias para que possamos abarcar cada vez mais experiências de mulheridades e feminilidades como vivências pelas mulheres. E aí ela vai falar que a intenção dela de inserir essas sujeitas travestis dentro desse campo de mulheridade é porque é preciso se alcançar o campo da mulheridade para se alcançar a dignidade. Acesso à educação, acesso ao emprego, acesso às coisas, que ela vai falar que esses corpos eles são tão estigmatizados à perversão e à bestialidade, e não considerados mulheridades, que a eles é negado o direito de viver e sobreviver dentro da sociedade. Então esse capítulo, ela faz como ela é pedagoga, ela faz esse trabalho didático de explicar essas instâncias de mulheridade para fim desse leitor entender que esses corpos precisam ascender dentro desses espaços. Como você entende isso? Porque quem tiver interesse de entender o processo dela de construção do livro, depois fazendo o trabalho, depois de ter lido, que existe uma live dela com a Jamila de Ribeiro, de quase 2 horas, que é de 2 anos antes ou 1 ano antes de lançar o livro. Então é ela explicando para a Djamila o que ela estava pensando quando ela estava escrevendo o livro. Então você consegue acompanhar o percurso dela de pensamento em 1 hora, que aí você vai entendendo o porquê dos momentos dessa escrita. Nessa hora assim, dessa alfabetização, você entende que é isso, porque ela quer primeiro mostrar que esses corpos têm que estar em acesso, tem que ter educação, tem que estar aqui dentro. Tipo assim, isso é fato. Eu não conheço horror, assim, com a mesma vida que eu tenho, tipo, estar nesses mesmos espaços, tipo, não tem que quando fala, essa aqui é a amiga que tá no mestrado, porque ainda não é
acessível, emprego, educação a todos os corpos por causa disso, porque vive essa bestialidade, nessa busca constante de entender o que sou mulher, o que sou, dessas mulheridades. Então, essa parte do texto ela é bem pedagoga, ela é bem nesse sentido de definir o que é gênero. E aí é bem legal que ela tem a visão já bem correta. Gênero é uma ficção. Vamos! Tudo é uma ficção. E tá tudo bem. A realidade, Foucault, quando vai falar que a realidade é uma loucura, é porque a realidade que inventamos para materializar as coisas é uma ficção. Quem assistiu Matrix vai entender. Quando a colher torce e ele fala, não há colher? Não, só a ideia da coisa. Então, também definir gênero, construir a ideia do que é gênero, também é uma ficção mirabolante. E essa ficção, ela vai ser alterada, porque pensar colonialmente binário, você não vai chegar numa resposta contundente para isso. E há também aquele fator que ela diz, estamos dentro de uma colonialidade, tendo que definir aquilo que a decolonialidade não se importava. As pessoas não se pautavam nos gêneros uma das outras. Estamos tendo que explicar como que funcionava essa ótica natural para desnaturalizar esse pensamento colonial. Mas é isso, o gênero não era debatido, ele não era importante. Então, ele é uma ficção, tentar fazer isso. Olha como que a definição evoluiu nos últimos 50 anos, pensando gênero, corpo, performance. Nós temos vários termos. Mas vamos lembrar que tudo isso também são ficções. Mulheres, transexuais e travestis. Então, nessa parte, ela já vai colocando mais assim, esses corpos estão onde, o que eles podem atuar, o que eles impactam. Porque, tipo assim, é aquele negócio. Primeiro eu faço uma pergunta. Eu gosto de, quando a pessoa é pedagoga, que ela pensa de forma tudo bem didática. E eu acho que a coleção do livro, ela visa isso. Então, a primeira parte, a gente joga uma pergunta, não sou uma mulher, o que mulher, né? Te indaga, aí você vem com a parte dela fundamentando o que é gênero, o que não sei o quê, e aí ela vem e traz esses corpos. Então, esses travestis, essas transexuais, quem são essas pessoas? Então, tem uma citação que ela traz, que eu até comento com essa. Recusar e reconhecer a diferença torna impossível enxergar os diferentes problemas e armadilhas que nós, mulheres, enfrentamos. Então, nesse capítulo, ela já vai começar partindo disso. Tipo, tentar reconhecer isso é complicado. Não faz parte dos objetivos do transfeminismo dividir o feminismo, mas torná-lo mais plural. Se olharmos de modo detalhado e não generalizante, será possível perceber que a história do feminismo é intensamente marcada pelas lutas de resistência de mulheres cis, mulheres brancas, mulheres negras, travestis, bissexuais, feministas, socialistas, anti-imperialistas, mulheres lésbicas, mulheres latino-americanas, afro-ameríndias, indígenas, pessoas não binárias, pessoas queer. A contribuição de diversas apenas enriquece o feminismo. Com tantas mulheres distribuídas em tantas vivências, existem objetivos em comum que precisamos fortalecer, já que as querelas podem existir dentro de um nível de respeitabilidade. Então, é nesse sentido ela tentar construir essa coisa, tipo, não queremos sobrepor, queremos que coloque-se mais gente dentro desse guarda-chuva. Não é desconsiderar isso, é ampliar os totens, é sair dessas questões bioexistencialistas e ir para outras. Então, e aí ela vem trazendo essa como caminha já bem pro fim do livro. A última parte do livro é uma parte bem mais assim, pra quem quer ler mesmo, tipo, ela faz uma conclusão, mas já não é a ideia do que vem se trazendo. Então, até aqui que é o transfeminismo, tensionando feminismo e a lei. Então, tipo, que a própria escrita desse livro tensiona essa ideia, traz também para si uma coisa para ser afinetada, rasgada, que é isso. A cisgeneridade, ela tem o prazer de criticar. Então, também trazer o que é transfeminismo é você tensionar ele, você também abrir ele para jogo. Então, não passa de um delírio imaginar que o feminismo chegue a uma teoria perfeita, a um paradigma de ciência normal, com pressupostos conceituais, metodológicos, aceitos por todas as correntes. As categorias analíticas devem ser instáveis, teorias coerentes e consistentes em um mundo instável e incoerente. São obstáculos tanto de conhecimento quanto de práticas sociais. Então, basicamente, ela vai falando sobre esses aspectos, tipo assim, de pensar a historicidade. As pessoas
mulheres negras sempre tiveram uma história acadêmica e tudo mais. Então, atualmente o feminismo ele precisa entender essas várias camadas dessa espiral que ficou aqui desde o dia que eu falei que interseccionalidade era um vórtice de uma espiral. E terminou falando isso, do transfeminismo tá dentro desse vórtice. Porque, por exemplo, situações que ela vai explicar sobre violências de mulheres e que não atendem com tantas mulheres. Lugares interioranos com suas bichas afeminadas que gostam de sonhos. Elas, quando andam na rua, elas sofrem violências parecidas com que são cometidas com mulheres cis. Então, qual a gama dessa ótica que não se conectam? Se isso é tão bioexistencialistas, por que essas violências perpassam esses corpos e cruzam até eles? Porque isso está dentro de várias gamas discursivas. Então, a tensão, o tensionamento esse é uma prática discursiva. Até o jeito que ela tensiona a própria escrita do livro, em colocar várias palavras no feminino, em todos, em subverter a língua, porque a gente faz isso também, às vezes em alguns discursos, a gente usa outras palavras porque é importante tensionar, é importante propor essas outras. Ela é a primeira professora travesti da universidade dela, então ela tensiona dessa alguma forma. Então o transfeminismo ele funciona para além porque ele vem na busca do tensionamento desses espaços. Esses corpos eles não existem, então ele acaba tensionando porque a presença dessas pessoas tensiona no espaço. Não sei se deu pra... Mas você acha que essa tensão pode ser vista como práticas criativas de abertura? Eu acho que isso pode ser visto como um empecilho, só que como o transfeminismo fala, eles têm muito da coisa do hackeio. Eu acho que tudo que tensiona pode ser subvertido. Então essa tensão ela é uma subversão também, ela pode ser manipulada. Eu acho que tudo que você identifica como processo, você consegue também definir como análise. Então você tensiona. Então é meio que falar que o transfeminismo também utiliza do tensionamento do espaço para essa amplitude. A permanência, a ocupação, o Estado. Então, por que eu coloquei a foto da Aline? Porque ela tensiona de uma forma muito que ela já é a primeira trans que entrou dentro de um Grammy. Então, ela tensiona, ela já conseguiu. Por exemplo, eu tinha pensado também em colocar a Erika Hilton, que é uma pessoa trans que está tensionando dentro de um congresso. Então, a presença desses corpos tensiona. E fala de amor, que é revolucionário isso. Mas você pensar que é onde essas pessoas, que basicamente esses transfeminismos é onde esses corpos, eles estão tensionando. Eles estão meio que empurrando, rasgando. Que é nessas categorias de correntes que vão ser instáveis. E elas vão virar nisso. Uma pergunta? Uma dúvida? Eu tenho uma pergunta para o Pro. As teorias feministas são necessariamente abertas sempre, né? Como assim? No sentido de serem processuais, nesse sentido de nunca abarcar tudo. É quase uma exigência para elas se manterem abertas, para poder se construir processualmente, o tempo histórico e tudo mais, né? A não ser que você radicalize, né? Porque algumas são muito radicais. Tem algumas que se descolam do restante, Sim, né? Mas a grande maioria dá para se entender como... Daí você consegue transitar e fazer a interseccionalidade. Senão você corre o risco de radicalizar. Né? Agora eu estava pensando aqui, até procurei aqui, mas não estou achando. Livros de literatura, né? Que a gente pudesse ler. Porque eu conheço várias transexuais, mulheres, que trabalham as artes, mas assim, algumas, mas mais na militância, então, que já passaram por aqui, por exemplo, a Mel, que é da UEL, Mel Campos, que agora está na Itália, tem a Sarah York, que é professora. A de literatura tem obra que é que eu estudo, uma delas, a Mara. Que a professora, a Mara então, o livro um dos livros da minha dissertação é dela e é biliterário. Sim, É um livro que você consegue fazer uma discussão dentro de sala de aula assim, ó, analítica, não fica. A gente não fica muito no discursivo do livro de falar, é uma vivência trans. A gente vai para umas coisas de linguagem rebuscadas. A Mara Moura. A Mara Moura, porque eu tenho lá o Seu Fosse Pura, né? Isso. Tá. Porque, tem o dela Neca, que é o romance. Você tinha me falado.
tá. Porque da masculinidade trans começou mais cedo, que tem aquele que eu mostrei pra vocês esses dias, o Viagem Solitária, né? Ah, mas aí que tá, ela também fala isso uma hora no livro. Que a gente hoje em dia O João, né? não tá vendo muitas mulheres trans famosas dentro de lugares com muitas regras. Que a tecnologia possibilita. Então, tipo assim, a gente tem ótimas escritoras hoje em blogs, em colunas. Eu esqueci o nome dela, mas tem uma menina que é uma jornalista transparente que ela escreve num jornal e ela escreve crônicas. Tipo, mas ali não há publicações nem nada. Então, a gente tem muitas mulheres trans em espaços muito mais pluralizados. Ah, então a gente Não é na precisa mídia. procurar. Isso, não é numa né? mídia. Por quê? Porque Ali esses na espaços universidade. permitem esse tensionamento, esse hackeamento de uma forma muito mais orgânica. Alanis, perdão. Espaços mais o quê? Mais orgânicos, tipo assim, eles não têm tantas tensões binárias, tipo assim, você consegue fazer trabalhos mais autônomos, Não mais... vai ter editora necessariamente, esse mercado Não vai ser o editorial. mercado tradicional, né? Que vai estar tão aberto. Não. Porque, assim, na militância a gente tem eu consigo lembrar de vários nomes há muito tempo. A Indianara, que já esteve aqui, que são nomes... eu por exemplo, eu conheci uma vez aqui em Assis, na banca da Adriana Salles, que foi... Isso, que foi, tipo assim, a Adriana Salles foi a primeira trans doutora que eu conheci. Por quê? Eu na época fazia assim, trabalhos acadêmicos para as pessoas e um amigo meu me indicou para ela para fazer para colocar o doutorado dela nas normas da BNT. E aí ela tinha, o que ela fez? Todos os livros que ela usou, ela me jogou lá em casa porque ela não tinha feito essa referência bibliográfica. Ela falou, ó, aqui é as sacolas de livro que eu usei, você cita tudo. Tipo assim, eu tava no meu segundo ano da faculdade, então foi a primeira vez que eu vi uma entrevista de doutora, que tinha uma história, e aí ela junto com ela já veio, tipo assim, toda a biografia do doutorado dela em mãos. E querendo ou não, colocar nas BNT o doutorado dela, meu percorrido. Então, tipo assim, e aí a defesa dela foi legal, porque esse doutorado dela trazia história, era uma pesquisa qualitativa de psicologia. Na escola, né? Hã? Ela fazia... Não, esse era o mestrado. O doutorado ela investigava 10 personalidades do Brasil. Então, tipo, tinha Indianara, tinha coronel. Então, na defesa dela veio todas elas. Então, eu conheci Indianara. Tinha uma coronel do exército. Belíssima, toda mulher. Então, tipo assim, eu acho que... Até pra mim também foi a primeira... Eu tinha 25 anos, 24 anos. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi mulheres... Porque eu só tinha visto até então puta. Então acho que foi essa estágio, tipo, até pra mim também, calma. E tem a Meg, né? A Meg ela foi a primeira doutora. Do Mato Grosso, e inclusive foi com a Meg que eu aprendi, que ela tem tinha comprado o livro dela, que ela trabalha afinidades pretas, de bichos, iguais, só que é lá que eu vou aprender sobre essa visão decolonial, sobre os corpos trans, que a gente vem de patologização, e ela vai falando sobre até tribos indígenas, onde as pessoas trans eram responsáveis pela educação das crianças. Porque dentro de uma tribo, essa ideia que a gente tem de pai e mãe é uma ideia capitalista que foi ensinada para o consumo. Essa coisa de tipo, seu filho, você tem que cuidar, você tem que amar. Porque quando você tem esse amor devotado a um ser, você consome, você compra, você investe, você faz tudo. Isso que o capitalismo é bonito. Só que dentro de uma tribo, como tudo aquilo é orgânico, as pessoas elas têm suas funções para o mantimento da organização, a criança não é sua. Você gerou ela, só que ela vai ser criada com as outras crianças, porque você vai voltar para suas funções de tribo. Uma comunidade, né? Ela vai ficar tipo, com as outras crianças aprendendo o que é os nossos valores, as nossas histórias. E quando ela tiver idade para ela ir para coisa, ela vai... Então, a pessoa que era responsável por cuidar dessas crianças era uma pessoa trans. Então você pensar que, nossa, saímos de um lugar de passar valores e o futuro para ser o estigma de uma sombra, o estigma de um rastro, de algo que deu errado, de algo que a idade média cancelou de práticas sexuais e levou adiante. Então, tipo, foi lá também esse start de decolonialidade. Então, são pessoas que estão tensionando esses espaços e também tensionam a nossa visão. A minha, pelo menos. Sim, são nomes que passaram por aqui. Eu acho que o William trazia, né? Sim. A Meg, a Adriana, ela era orientanda do William. Isso. Daí teve a Meg, que passou por aqui. Daí conheci a Indianara, que é uma pioneira. A Sara eu conheci nos congressos. Ela estava outro dia no Fazendo Gênero. Então,
Então são nomes muito importantes, eu acho muito bom, porque são pessoas que estão na academia, né? E que estão, como você disse, produzindo, fazendo essa reflexão e saem dessa coisa de que travesti tem um lugar pré-determinado. Não, são as doutoras. Então tá assim, muito legal isso. E aqui em Assis tem essa tradição de terem passado por aqui. Bom que você tem essa bibliografia. Se você conseguir reunir esses nomes e mandar para nós, porque... Então, mas aí que tá, naquele momento... Mas, só esses nomes que nós falamos aqui. Porque as pessoas aqui acho que não conhecem. Eu acho que eu devo ter hoje o arquivo do doutorado da eu referência. conheço, Porque eu sou aquela pessoa que, tipo assim, eu sou desorganizada em tudo na vida. E, só que isso é uma coisa que eu tenho guardado, assim, é que desde o meu primeiro ano de faculdade em Assis, eu tenho tudo salvo. Até os trabalhos que eu fiz pros outros. Se um dia eu precisar, eu sei exatamente, eu posso te dar os nomes de todos. Tem pasta que, tipo assim, tem o mesmo trabalho foi 10 vezes. A Indianara, depois ela começou a assinar. E eu dei que ter essas referências. Indianara, e ela é do Rio, ela é uma antiga já. A Indianara, ela é praticamente uma representante da ANTA, que é a Associação Nacional de Travestis do Brasil. Então, tipo, não foi aqui de Assis. É Rio de Janeiro, e ela tem uma Rio. associação lá, e ela tinha uma casa de acolhida, pelo que eu entendi que ela falou aqui. Ela não é uma pessoa acadêmica, mas ela é... Ela acolhia as travestis. Ela não tem um percurso acadêmico, só que a importância dela é tanto quanto porque ela tem um trabalho de atuação social muito grande. Ela é senhora já, bem senhora. É muito interessante. Então, assim, é um movimento grande, sabe? Que daí foi sendo trazido para a universidade também. Então, eu acho isso muito legal para as mulheres, para as travestis, né? Para as mulheres trans. Se eu tiver uma pergunta, como todo mundo sempre termina com um videozinho, eu escolho um videozinho, uma canção. Porque como a gente falou, eu falo muito disso por cima, eu gosto muito de uma artista que é Linda Quebrada, porque ela é basicamente a Chico Buarque travesti. A graça dela é brincar com metáforas, com palavras, com tudo mais. E tem uma música dela que basicamente fala sobre... Isso aí eu termino com um vídeo. Ela é ciborgue total. Ciborgue. Muito ciborgue. Ela é ciborgue, você vai ver. Que loucura que essa mulher é. Nossa Senhora. Qual que você vai ver? Bi, você colocou alguma coisa que eu não tô vendo? Tá pondo? Mas ela não tá vendo, eu acho que tem que compartilhar. Peraí que eu vou compartilhar. Nossa, eu pensei que era do vídeo. É a Jaque dando sinal de vida. É esse mesmo que eu tô dando essa moça. Tá aparecendo aí?